Bom, hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre o autoconhecimento, algumas formas de você conhecer a si mesmo. E lembrando aqui, eu não vou trazer tudo sobre o que é o autoconhecimento, porque a gente poderia ficar falando aqui horas e horas. Então eu quero trazer alguns pontos que me ajudaram nessa jornada de desenvolvimento pessoal, de me conhecer, de me posicionar também, de entender o que eu era, o que eu gostava de fazer, né? E eu também acredito que a gente sempre vai estar nessa busca, nessa procura de quem nós somos, né? Porque a gente sempre vai estar se transformando e sempre vai estar mudando. Então, eu vou trazer aqui algumas formas de você se conhecer. Bom, então, como eu tinha falado, são algumas formas de você ter o autoconhecimento. Isso aqui não é a totalidade do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele também não basta por si só. Não basta você se conhecer, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu sei características minhas, eu sei as minhas sombras, eu sei as minhas potencialidades, se você não agir de acordo com elas. Então, não basta só se conhecer, você também tem que colocar em prática esse seu autoconhecimento. Então aqui eu separei algumas perguntas, né, ao longo dessa minha jornada de autoconhecimento. Separei algumas perguntas pra gente responder juntos. Então aproveita esse momento para você responder essas perguntas e para você ter uma maior clareza de quem você é, do que você gosta. Lembrando que isso não é um dogma, ou seja, você pode mudar a sua opinião, você pode gostar hoje de uma coisa e amanhã você gostar de outra, tá tudo bem. Mas é importante você entender o que hoje faz sentido pra você. Pode ser que daqui a alguns anos não faça mais sentido e tá tudo bem você mudar. A gente tá aqui pra evoluir, pra melhorar e pra fazer essas mudanças. Então também não se prenda a esse dogma, não use isso como um dogma. Então eu sou assim e vou ser sempre assim, ok? Então, primeira pergunta aqui eu separei no caderno. Pergunta que a gente vai responder. O que você gosta? Vou dar um exemplo, tá? O que você gosta de fazer? O que você se realiza? O que você se vê feliz fazendo? Essa é uma pergunta básica. Então, isso pode ir para várias áreas e para vários contextos. Por exemplo, que tipo de música você gosta de ouvir? Você gosta de um gênero específico? Você gosta depende do momento? Então coloca isso, escreve isso. Eu tenho um caderninho aqui. Esses caderninhos aqui acho que eu tenho uns 6 cadernos desse. Onde eu sempre tô colocando, então, alguns insights, algumas ideias, algumas coisas minhas, né? Então, Sara gosta do quê? Então coloca lá e escreve, do que você gosta? Essa pergunta é uma forma de você saber do que você gosta, de você entender um pouquinho mais. E se você quiser amplificar isso, né, entenda de onde veio essa sua vontade de gostar. Alguém te influenciou? Foi alguma coisa que tu viu, tu ouviu? Então, por exemplo, uma música. Tu gosta desse gênero musical porque alguém te influenciou, alguém que você gostava ouviu essa música, e aí você começou a gostar de ouvir essa música, né? Esse é um exemplo. Isso pode ser, gente, para várias coisas. Então, por exemplo, você gosta de ir mais em parques, mais em um shopping. Isso faz a diferença, por quê? Tá? Eu vou chegar nesse ponto aqui também, tá? Mas é importante você saber pequenas coisas que você gosta, porque isso, eu já vou trazer agora, porque senão depois pode ser que eu esqueça, porque eu tenho muita coisa pra falar aqui, então. Então, por que isso é importante você saber, desde se você prefere um parque ou a um cinema, por exemplo, ou a um shopping. É importante porque você não vai se colocar em situações que você não gosta. Eu sei que isso pode parecer bem reducionista, tá? Não quero fazer uma generalização aqui. Não quer dizer que você só vai em lugares que você gosta, tá? Mas para você selecionar também muito as suas amizades, as suas companhias, né? Tu não vai fazer alguma coisa que não te agrada, né, em algum nível, só para você estar pertencendo a um grupo. Por exemplo, por muito tempo, tá, eu saí em festas, saí em baladas, e eu gostava em algum nível daquilo, mas não era uma coisa assim que eu adorava fazer. Eu preferia muito mais estar estudando, lendo um livro, adquirindo conhecimento, vendo que a minha vida estava servindo para algo útil, do que fazer uma coisa que não era tão útil assim, né? Então, claro que existem momentos que a gente vai ir para uma festa, celebrar com alguns amigos, mas é importante a gente entender
O que que faz sentido pra gente? O que que a gente quer viver? Porque a nossa vida, ela é feita a cada dia. Então, cada dia que tu acorda, tu tá fazendo a sua vida, tu tá escrevendo a tua história. E qual que é a história que você quer escrever? Qual que é a história que você quer contar, né? Porque o nosso passado, ele é cheio de informações, né? E na medida que a gente tem essas informações, a gente já tem é como se fosse um caminho, né? Então, se você não parar e tá consciente desse caminho que você percorreu, né? Então, tipo, essas coisas que eu fiz foram boas até aqui, mas o que que eu quero transformar? O que que eu quero fazer diferente? Que a gente trabalharia o futuro. Mas então, tu entende que é importante tu parar e analisar o que que tu gosta de fazer, por que que tu quer fazer isso faz sentido com a vida que tu quer ter, com a vida que você quer viver hoje. Não tô falando do futuro, o futuro a gente tá construindo agora. Então isso faz sentido com a vida que tu quer tá levando, com a pessoa que você quer ser, né? Então tudo isso serve, e tudo isso, o autoconhecimento, ele serve como uma porta de entrada para você viver uma vida melhor. Então essa pergunta, ela é muito simples, né? Mas a gente vê que é importante responder, porque à medida que a gente vai respondendo essas perguntas, isso vai ficando mais claro, né? Então, desde que tu gosta de ir num shopping ou num parque, ou ficar em casa, né? O tipo de música que tu gosta de ouvir, a roupa que tu gosta de vestir, aquilo que te faz sentir bem, tá? E lembrando que você pode mudar isso. A gente, na verdade, a gente muda muita coisa, né? Do que a gente gosta de fazer. Então, essa é uma das primeiras perguntas. O que que você gosta? E aí você pode ampliar isso para várias áreas. Então, a segunda pergunta, ela é uma pergunta que aí a gente já tem que ir aprofundar um pouquinho mais. Que é, o que você é contra? Isso aqui, gente, te dá um poder interno, assim, que vocês não têm noção. Por exemplo, isso tá muito relacionado também com princípios e valores, tá? Então, se você ainda não sabe o que que você é contra, né? Vai investigar isso, porque senão você entra naquela situação que você é muito passivo, muito permissivo, muito submisso, e aí você pode entrar em um relacionamento abusivo, não tô falando só relacionamento amorosos, tá? Mas em um relacionamento dentro de um trabalho, dentro do ambiente familiar, dentro de um relacionamento amoroso, dentro de um relacionamento com uma amizade. Então é muito importante você saber o que você é contra, o que você aceita e o que você não aceita. Por exemplo, eu sou contra a pessoa que faz mal a outra pessoa, propositalmente. Então, se eu tô em um ambiente, por exemplo, uma amizade, ou dentro de um relacionamento, dentro de um ambiente familiar, e eu vejo que uma pessoa fez mal para a outra, propositalmente, para ferir aquela pessoa, esse é o tipo de pessoa que eu não quero me relacionar, mesmo sendo da família, né? Mesmo sendo um amigo, uma amiga, mesmo sendo dentro de um relacionamento. Eu vou me posicionar à frente a isso, porque essas coisas eu sou contra. Isso vai contra os meus princípios e valores. Então é importante você saber aquilo que você é contra, aquilo que você permite e aquilo que você não permite, porque isso fere a tua essência, isso fere a sua alma, né? Então é importante você saber delimitar isso. O que você é contra? O que é inadmissível pra você? Aí você entra com princípios e valores. O que pra você é tolerável? É claro, gente, eu não tô falando que a gente vai ser a pessoa extremamente rígida, tá? Eu tô falando em casos aqui, assim, tipo, que tu fala assim, não, isso aqui realmente eu não aceito, eu não admito isso, né? Então, como eu falei, em algumas situações, eu não aceito esse tipo de tratamento, né? Então, é um dos princípios. Por que essas perguntas são importantes dentro do autoconhecimento? Porque isso tá falando sobre você. O que faz sentido pra você? Porque a gente vê que eu, pelo menos, né, eu vi ao longo da minha trajetória de me conhecer e de me desenvolver, que existe muita informação. Hoje, na era que a gente tá vivendo, existe muita informação. Então, vem o fulano falando isso. Todo mundo fala um pouco sobre cada coisa. E cada coisa que essas pessoas falam
remete muito mais a elas, né, do que um outro contexto, né? A gente pode trazer um pouquinho aqui das crenças da TCC. Então, o que eu enxergo sobre mim, o que eu enxergo sobre o mundo, o que eu enxergo sobre as pessoas, né? Essa é a tríade cognitiva da TCC. Então, é importante saber o que faz sentido pra ti, o que você é contra, o que você aceita, o que você não aceita. Porque tudo isso vai fortalecer, principalmente a sua autoestima, que também está relacionado, né, com você viver uma vida com mais equilíbrio, com mais harmonia e conquistar as coisas que você quer conquistar. E outra pergunta que, então, também linkado um pouco com a pergunta anterior é: o que você é a favor? Como assim o que eu sou a favor? O que você fala assim, pô, isso é legal? Alguma coisa que você aprova, uma atitude de alguém, um comportamento, né? Eu, por exemplo, pra mim, o que eu sou a favor, algo que eu admiro muito, né, nas pessoas, eu também busco nutrir isso dentro de mim, é solidariedade, né? As pessoas serem solidárias, as pessoas terem empatia. Eu acho que empatia entraria muito mais aqui, empatia e compreensão. Isso pra mim, assim, quando eu vejo que uma pessoa tem isso, eu falo, cara, essa pessoa é muito incrível. Mas vocês veem que também eu tô falando isso sobre mim, porque eu procuro nutrir isso dentro de mim. E tá tudo bem se outra pessoa não quer nutrir isso dentro dela. É importante cada um entender o que faz sentido pra você, né? Então, por exemplo, pra mim, faz sentido não, né? Eu gosto de pessoas que têm uma empatia, que elas têm uma compreensão com as outras, né? Eu acredito que essa é uma das maiores, né, e melhores virtudes do ser humano. Você tem uma empatia, você tem uma compreensão, né? Muitas vezes a gente tem a tendência a julgar as pessoas. E eu tô falando isso, não quer dizer que eu sou perfeita, então, ela sempre tem compreensão com as pessoas. Não, gente. A gente erra, a gente comete os nossos erros. E aí, conforme a gente erra, a gente tem que procurar analisar, observar e aprender, né? O que você pode aprender com esses seus erros. Então, mas é algo que eu procuro, né, ter uma compreensão com as pessoas. Se a pessoa fez isso, por que ela fez isso, né? Ao invés de julgar. Porque quando você compreende, né, os motivos que levaram uma pessoa a ter tal atitude, tal ação, você entra também na compaixão, que está muito relacionada também com o amor. A compaixão é uma das virtudes do ser humano. Então você tem compaixão, tu não quer lutar com aquela pessoa, sabe? A pessoa te fala uma coisa pra te ferir o teu interno, mas você entende que daí é muito mais sobre o que a pessoa tá sentindo e que ela tá projetando em você, do que propriamente sobre você. Até tem uma coisa muito importante aqui, que eu nem ia falar aqui, mas eu acho que casa muito com essa reflexão, que é sobre... Não é sobre o que as outras pessoas falam sobre você, muito mais sobre o que você fala pra você. Quando essas pessoas te dizem algo, como se alguém chega assim e fala assim, nossa, você é muito burro, ou você é muito burra. Isso tá falando sobre quem você é? Né? Depende, porque se isso fizer sentido em alguma instância lá dentro de você, se você concordar com isso, você vai tomar essas dores, você vai pegar, é como se fosse uma roupa, a pessoa fala assim, você é burro, e você vai escolher se você vai vestir essa roupa, né, se você vai aceitar isso, ou se você vai olhar pra isso e tu pode perguntar, por que tu acha isso? Com perguntas, ou tu pode ignorar, né? Então é muito importante você se conhecer, você saber quais são os seus defeitos. Eu não tô falando aqui que todo mundo é perfeito também. É importante você saber quais são as suas limitações, quais são as suas potencialidades, né? Porque se alguém chegar e falar pra ti uma coisa que é verdade, que você também sente, você pergunta pra pessoa, por que tu acha isso? Como que tu viu isso? Né? Porque existem pessoas, por exemplo, que são grosseiras, né? Então é até legal que alguém chegue e fale assim, ó, você tá sendo uma pessoa grossa, né? Você tá sendo uma pessoa invasiva. Senão também a gente entra naquele narcisismo assim, tipo a pessoa, não, porque eu não aceito nada do que as pessoas me falam, porque eu sou a pessoa mais incrível do mundo. Também tem que estar atento por isso. Por isso que é muito sutil todas essas perguntas, é muito sutil
né? Até que ponto você deve ouvir as outras pessoas, até que ponto você deve ouvir a si mesmo, né? Eu acredito muito no ponto de você ouvir as pessoas, mas você não precisa dar uma resposta, né? Por exemplo, alguém te fala uma coisa ou te pergunta uma coisa, você tem a liberdade para falar assim: posso pensar sobre isso e depois eu te respondo? Porque aí você vai poder analisar, né, todo um contexto, você não vai estar mais tomando uma decisão, né, dando uma resposta de um modo emocional, que muitas vezes é um modo mais reativo, não é um modo racional. Então você não vai pensar para responder uma pergunta de alguém. Fala assim: tá, posso pensar e depois eu te respondo? Eu quero te dar uma resposta, mas eu quero que essa resposta venha de um lugar mais racional. Então, posso te dar uma resposta depois? Entende? Assim como quando alguém fala alguma coisa pra você, analisa, pensa. Será que você sente isso? Será que outras pessoas falaram pra você isso também? Né? Por exemplo, se eu vi num podcast a menina falando bem assim, se duas ou mais pessoas falarem pra você que você é um cavalo, você deve comprar uma sela. Porque é impossível só você estar certo na situação e as outras pessoas não estarem, né? Então, às vezes também a gente tem essa relutância pra mudar, essa relutância pra falar assim: opa, pera, eu tenho que mudar isso aqui, né? E aí a gente não escuta as outras pessoas. Então, é sempre analisar a situação, né, entre você, o que primeiro é você, o que você sente de você. Voltando lá no exemplo, se você se sente burro ou burra, né, um exemplo, e a outra pessoa chega e fala pra ti isso, como que tu pode melhorar isso, né? Não é tu ir atacar a pessoa, tu pode perguntar como que tu viu isso, né? Como que eu posso mudar isso? E aí você vai em busca dessa transformação por você, não pela outra pessoa, né? Então, outra pergunta aqui pra gente responder sobre o autoconhecimento é: o que você quer? Tem aquela famosa frase do filme Alice no País das Maravilhas, que é: pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você saber o que você quer da tua vida, pra onde você quer ir, o que você quer conquistar, isso também te traz uma forma de você se conhecer, né? Então, por exemplo, a gente tem sonhos, a gente tem objetivos. Então, escrever isso no papel: ó, eu quero isso. E para além de sonhos, objetivos, metas, tipo, eu quero ter um emprego tal, quero ter um carro tal, mais coisas materiais, e também que tipo de relacionamento você quer ter, que tipo de pessoas você quer ao seu redor, que tipo de pessoa você quer ser, né? Então, o que você quer, ele é muito amplo e a gente tem que aprofundar isso. Então, para várias áreas da vida, isso é muito importante você saber. O que você quer dentro de cada área da vida? O que você quer como um emprego, como um trabalho, um carro, um relacionamento, vários, né? Relacionamento aqui a gente já abre mais uma ramificação. Então, relacionamento amoroso, relacionamento com amigos, familiares, o seu próprio relacionamento com você mesmo. Então, o que você quer, né, dentro desse relacionamento que você vai ter com você mesmo também é muito importante. Então, saber sempre o que você quer. E também uma outra pergunta é: o que é inegociável para você? Acredito que eu já tinha falado um pouquinho sobre isso, né? Então vamos retomar aqui. O que é inegociável para você? Tem coisas na nossa vida que a gente tolera, né? Que a gente não aceita, mas a gente até tolera. Então, uma pessoa fez alguma coisa ali que tu não gostou, tu tolera, né? Tu pode conversar com a pessoa e falar sobre aquilo. Tolera, né? Muitas vezes porque você gosta da pessoa, porque você tem a compreensão que aquele é o jeito da pessoa, né? Mas aqui eu tô trazendo o que é inegociável, o que você fala assim: cara, não tolero isso, eu não fico em lugares, ambientes, em relações quando acontece isso. Por exemplo, desrespeito, né? Falta de respeito no sentido de humilhação, no sentido de agressão física, agressão psicológica, são coisas que pra mim são inegociáveis.
Eu não me relaciono com pessoas assim. Eu não tolero isso. Então, se a pessoa veio e te xingou, tu vê que a pessoa quer humilhar, eu já saio. E não só comigo, né? Se eu vejo alguém fazendo isso com outra pessoa, eu falo, cara, esse tipo de pessoa, eu não quero contato com esse tipo de pessoa, entende? Então, são coisas que são inegociáveis pra você. Você tem que ter muito bem claro na sua mente. Porque aí você não aceita essas coisas e você não sofre. Se você aceita essas coisas, você vai sofrer em vários níveis. Porque isso não vai estar coerente aqui dentro de você. Então é importante também você saber o que é inegociável para você. Principalmente, eu acredito que isso acontece muito dentro das relações, dos relacionamentos, né? Uma pessoa que tu tem que conviver e a pessoa fez alguma atitude ali que tu não achou muito legal, senta, conversa com ela, usa a comunicação não violenta, né? Não vai apontando pra pessoa já o erro dela. Explica a situação. Vou fazer um vídeo aqui também falando sobre comunicação não violenta. Então explica pra pessoa a situação. Olha, nesse dia, nessa situação, aconteceu isso. Eu me senti assim, né? E eu gostaria, né, que as coisas fossem diferentes, que fossem assim. O que você acha sobre isso? Tá vendo como essa conversa não faz a pessoa levantar um muro na frente de você, né? Não constrói mais uma barreira, não faz a pessoa ficar reativa. E é claro que mesmo assim vai ter pessoas que vão ser reativas, e aí é uma escolha, né? Será que você quer realmente tá ali conversando com essa pessoa, tentando resolver? Porque tem pessoas que também tu vai querer conversar, tu vai querer desenhar pra ela e a pessoa não vai querer. Então, o meu conselho seria que você se afastasse desse tipo de pessoa que não tá a fim de mudar, né? Quando as pessoas gostam da gente, elas escutam, elas tipo, nossa, eu fiz aquela pessoa, né, essa minha atitude, esse meu comportamento fez a pessoa se sentir assim. Então, como que eu posso trabalhar isso dentro de mim? Como que as duas pessoas podem conversar para resolver esses conflitos, né? Então é muito importante também você saber aquilo que é inegociável para você não cair em armadilhas, né? Não cair em lugares assim que você vai ficar sofrendo. Então, outra coisa aqui sobre autoconhecimento, não são tantas perguntas, são mais afirmações, né? Que servem também como uma forma de potencializar. Acredito que isso está muito mais relacionado com autoestima. Então foram coisas que eu coloquei aqui que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, ser fiel a você mesmo. Como que você vai ser fiel a você mesmo? Sendo coerente com todas essas perguntas que você respondeu. Lembrando que você pode modificar isso, né? Mas é sempre importante você ter clareza. Cara, eu gosto disso, eu não gosto disso. Isso é negociável pra mim, isso faz sentido pra mim, ó, eu quero ir pra esse caminho. Isso é ter clareza, né, de pra onde você quer ir, um pouco de quem você é, né, lembrando que essa não é uma totalidade, não é uma forma de você falar assim, cara, isso tudo é sobre autoconhecimento, isso é autoconhecimento 100%? Não, né, isso aqui são algumas formas de autoconhecimento. Então, o primeiro é você ser fiel a você mesmo. A todas essas coisas que você respondeu, seja fiel a você mesmo. Ah, eu dei um exemplo ali que ainda tá na minha mente que eu quero ampliar isso pra vocês, pra não ficar muito superficial. Por exemplo, o que você gosta? Ah, então, tipo assim, a pessoa te chamou pra ir no cinema e tu não gosta muito de shopping. Por exemplo, no meu caso, tá? Eu prefiro um parque, eu prefiro um lugar com menos pessoas, né? Até porque eu sou mais introvertida, eu gosto mais de estar em um ambiente sem tanto estímulo, né? Porque pra mim isso é muitas vezes cansativo, mas não quer dizer que isso pra mim é assim, tipo, ai, eu não vou nunca no cinema, eu não vou nunca no shopping. Eu vou, né? Porque também é sobre você ceder, no sentido, se você gosta de alguém, né? Então a pessoa te chamou pra ir no cinema, no shopping, assim, tipo, tá legal, essa pessoa tá me fazendo um convite e eu vou ir, porque eu gosto dessa pessoa, eu gosto da companhia dessa pessoa, né? O shopping, o cinema não é o ponto central, né? O ponto central é a pessoa que tá ali do meu lado. Então, isso também dá pra você ser flexível, senão você vai se tornar aquela pessoa super rígida. Por exemplo, eu só gosto de assistir filme tal.
talvez dá uma abertura pra você assistir um outro tipo de filme, vai que você gosta, vai que você muda de ideia, né? Então também isso não é pra ser rígido, lembra que eu falei? Isso tem que ser uma coisa flexível, tem que ser uma coisa que você fala assim, cara, eu prefiro isso, mas eu posso preferir isso e fazer isso, que é o oposto disso que eu prefiro, entende? Acho que vocês entenderam. Autenticidade. O que a gente pode falar aqui sobre autenticidade? A autenticidade é exatamente você saber quem você é e você não querer ser uma cópia das outras pessoas. Por exemplo, aqui também entra outro ponto, que é você admirar uma pessoa e você fazer coisas que essa pessoa que você admira faz. Eu admiro muitas pessoas da psicologia, né? Então, psicólogas que eu sigo, até psicólogos que não estão mais presentes. Então, eu admiro coisas neles, né? Eles me inspiram de alguma forma. Então, automaticamente eu vou fazer algumas coisas que são parecidas né, com aquilo que eles fazem ou aquilo que eles faziam, né? Porque alguns já morreram. E a gente vai, de alguma forma, tipo, pô, se a pessoa tá fazendo isso, ela tá tendo esse resultado, isso é legal pra vida, vou fazer também, entende? Isso não quer dizer que você não está sendo autêntico, isso quer dizer que você viu que tem algo positivo que alguém tá fazendo, que você admira, e tu vai fazer, entende? Mas a autenticidade está muito mais relacionado com você ser fiel a essa tua essência, né? As coisas que tu gosta, os teus pensamentos, a tua espontaneidade, né? Eu acredito que pra mim a autenticidade está relacionada com isso, tá? E também a gente pode falar, sei lá, muito mais amplo sobre o que é autenticidade, mas esse não é o foco aqui. Muito importante que eu aprendi dentro dessa jornada do autoconhecimento é sobre... Até escrevi aqui a frase e vou falar aqui pra vocês. Se você sabe quem você é, você consegue se blindar. Como assim se blindar? Se blindar do quê? Por exemplo, você recebeu uma proposta, tá? E uma proposta de negócio, de conversar com alguém e tal. Uma reunião, um networking, por exemplo, uma palestra, não sei. Você sabendo quem você é, você sabendo quais são seus princípios, seus valores, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, as perguntas anteriores... Você sabendo isso, você tendo isso claro dentro de si, você levando isso dentro de si, não é só você deixar no papel, né? Tu tem que reforçar isso dentro de você. Você sabendo isso, você é convidado para alguns lugares. E existem pessoas lá que não são compatíveis com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer para você, né? Fazem coisas que para você seriam inegociáveis, né? Você se blinda contra essas atitudes dessas pessoas, para você não se misturar, não se vincular com essas pessoas, porque a gente sabe que o meio influencia muito, né, os seres humanos. Então, acredito que aqui também é mais um insight, assim, dentro dessa coisa do autoconhecimento, para você se blindar, para você falar assim, cara, ó, a pessoa faz isso, eu tô aqui numa reunião de negócios com ela, eu não vou fazer isso só porque essa pessoa faz, entende? E muito, vai embora, tu procura outra coisa. Possibilidade. A gente tem que entender que na nossa vida tem possibilidades, gente. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida foi que existem vários caminhos, várias possibilidades. Às vezes você tá vivendo um contexto aqui, teu trabalho, um relacionamento, uma amizade, e tu só tá aqui, enxergando isso aqui. E tem vários caminhos que você pode seguir, só que você tem que abrir essas possibilidades pra você, porque senão você fica preso aqui, você fica sofrendo, você acha que a vida é só isso aqui, e ela não é, ela é muito ampla. Então, possibilidade também de você sair de uma situação que você não é obrigado a fazer um negócio com uma pessoa porque ela é super bem sucedida, mas se o caráter dela não compensa isso, né? Por exemplo, pra mim, qual que é o valor de uma pessoa? O que eu olho e falo, cara, essa pessoa é incrível. Não é o quanto de dinheiro ela tem na conta dela, não é o quanto de status ela tem, não é quantas milhões de pessoas seguem ela no Instagram ou em qualquer rede social. Não é isso. Pra mim, pra você pode ser, ok, tá tudo bem. Pra mim é uma pessoa que tem caráter, princípios, ela honra o que ela fala, ela faz o que ela fala, né? Porque só falar também
Não me convence. É a pessoa, ela fala aquilo, ela faz o que ela fala, né? E não vai ser uma pessoa perfeita, tá? Não existe pessoas perfeitas. As pessoas vão cometer erros, mas é o desenvolvimento daquela pessoa. Pra mim, eu tô falando que isso é importante, tá? Pra mim, isso é uma coisa que eu admiro numa pessoa e uma coisa que eu nutro dentro de mim. Pena. Às vezes não vai valer a pena você querer estar tendo um contato com uma pessoa se essa pessoa não é coerente, não tem coerência com quem você quer ser. Porque chega no final da vida, gente... Eu não cheguei no final da vida ainda, né? Mas de vários relatos, várias experiências, assim, que eu pude ver, as pessoas quando chegam no final da vida, elas não estão preocupadas. Claro que tem exceção, né, gente? Chegam no final da vida e que não é o dinheiro que importa. Não é o quanto ela conquistou de bens e tal. É muitas vezes a pessoa, ela se sente arrependida porque ela não deu um abraço em uma pessoa que ela amava e que ela brigou com essa pessoa, né? Tem não sei se é um estudo, mas eu vi alguém falando uma vez sobre isso, que os médicos, né, falam que qual que é a maior frase que eles escutam, né? Qual que é o sentimento que eles mais conseguem entender? Ali no leito de morte, é o arrependimento. Então as pessoas, elas se arrependem de não ter amado mais, de não ter sentido mais, de não ter vivido mais, de não ter estado com as pessoas que elas amavam, né? Então, no final da vida, a gente não vai... É claro que a gente tem que ter... a gente tem que ter uma casa, a gente tem que ter um mundo material, né? Eu falo muito isso no Excelf. Então, a gente tem que ter um mundo material pra gente sobreviver, a gente tem que ter uma casa, a gente tem que ter comida, a gente tem que ter um trabalho. Mas isso não é só isso o essencial da vida. Isso é essencial, mas tem isso. Tem várias partes da nossa vida, né? E você se limitar somente a isso, só o dinheiro pelo dinheiro, não compensa, não vale a pena, porque depois você paga o preço do arrependimento. E o arrependimento você não volta atrás. Você não consegue conquistar um abraço de uma pessoa que foi embora da sua vida, né? Você não consegue reconquistar, muitas vezes, uma palavra que tu disse, uma palavra maldita, né? Que é o quê? Uma palavra que foi maldita em um momento que não era pra dizer, né? Então, são várias coisas, assim. Isso faz sentido pra mim, tá? Eu acredito que pra outras pessoas também vai fazer sentido. Se pra você não faz sentido, é aquela frase: não acompanha conteúdo de quem tu não gosta. Não fica se martirizando, não fica falando assim, ai, porque essa pessoa faz isso, olha esse fulano. Cara, é só não seguir. Segue e acompanha quem você gosta, seja a mudança que você deseja ver no mundo, e é isso, sabe? E isso tem a ver com autoconhecimento, né? Quando você sabe o que você quer, quem você é, o que faz sentido pra você, o que não faz, você não fica seguindo milhares de pessoas e tipo, essa pessoa falou isso, essa isso, porque, gente, isso causa muita ansiedade, isso causa... No mundo que a gente tá vivendo tem muita informação, então a gente precisa saber delimitar. Pô, essa pessoa aqui, tá top, legal, né? Falou isso. E claro que dentro do mesmo núcleo de uma pessoa, daquilo que ela fala, tu também tem que ter pensamento crítico. Outra coisa dentro do autoconhecimento, né, da nossa vida, a gente tem que ter um pensamento crítico. Não é porque alguém falou uma coisa, por exemplo, uma pessoa que tu admira, que tu vai, é isso, sabe? Cegamente tu vai seguir aquilo. Tu vai, isso faz sentido, vou pesquisar, vou ir atrás, sabe? Aí você toma as suas conclusões, aí você tira as suas próprias conclusões por você mesmo. Kant falava muito sobre isso, né? Buscar o esclarecimento. Então, o que é você buscar o esclarecimento? É você ir atrás do conhecimento, ir atrás de uma informação. Te manda uma informação, te fala uma coisa. Tu analisa, escuta aquilo e vai atrás daquela informação, entende? Outra coisa que, então, condiz com o seu objetivo. Então, analise as coisas que você faz, pessoas, oportunidades, empregos, condiz com o seu objetivo de vida. Lembra que eu coloquei lá, o que você quer? E aí você também responde essa pergunta, o que você quer? Tá, eu tô aqui, essas pessoas aqui, condiz com o objetivo que você quer pra sua vida? Condiz com quem você quer ser? Se não condiz, faz sentido estar na sua vida? Né? Também tem que analisar isso. E amizades, relacionamentos amorosos, trabalho, às vezes um livro que te indicam pra você ler, condiz, faz sentido pra tua vida, né? Faz sentido pra pessoa que você quer ser? Se não faz,
Então, põe isso de lado e vai para aquilo que faz sentido pra ti. Outra coisa é blinde-se. Eu já tinha falado isso. Blinde-se de pessoas que não são coerentes com aquilo que tu quer pra tua vida, sabe? Você evita muita coisa na tua vida quando você tem esse pensamento de se blindar, de ser fiel a você mesmo. Bom, e pra fechar aqui, né, responda essas perguntas, avalie, faça essa autoavaliação, se permita mudar, lembra das possibilidades, não é porque você... por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto mais de ficar sozinha, eu sou mais introvertida, isso me faz bem, isso me revigora, mas não quer dizer que eu vou me isolar e vou ficar numa caverna, entende? A gente precisa do contato social, isso é importante pra mim também, principalmente com as pessoas que eu gosto de estar perto. Então, também não se prive, também não viva dentro da sua caixinha, tá? Tenha pensamento crítico de tudo isso que eu estou falando, principalmente pra você. Então, analise, pense. Hoje em dia, quem pensa profundamente sabe o verdadeiro tesouro da vida, porque a gente vê um mundo cheio de superficialidade, né? A gente vê, enfim, é triste, né? Uma geração não vou falar geração porque senão a gente culpa a geração, mas, por exemplo, pessoas que se perderam no caminho. Estão perdidas, não sabem quem elas são, não sabem para onde elas querem ir, então elas seguem todo mundo, elas ficam desperdiçando literalmente o tempo da sua vida. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado você, de alguma forma de se conhecer, de alguma forma de lidar com essa nossa vida, né, que tem muita coisa pra gente aprender e a gente sempre tá se descobrindo. E espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Deixa o seu comentário aqui, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito e me acompanhe nas outras redes sociais também.